Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rod Rodrigues e eu tô fazendo esse vídeo aqui em convite ao meu amigo Fábio Maca. Aliás, eu quero agradecer ele imensamente pela oportunidade de fazer esse vídeo aqui para vocês, falando de um dos meus maiores ídolos e uma das minhas maiores influências na guitarra, que é o guitarrista Rich Kotzen. Eu conheci o trabalho do Rich Kotzen ainda em meados dos anos 90, que o meu antigo professor ele me mostrou o primeiro disco do Rich Kotzen. O que me chamou muita atenção foi a técnica de ligados. O primeiro disco do Kotzen, ele é mais instrumental, e como ainda era aquela época da época dos anos 80, foi aquela época que todo mundo queria ser extremamente rápido, tocando extremamente, que a gente chama de shred, né? Então, ele me impressionou muito pela técnica dele de ligados. E o Kotzen ele tem alguns discos instrumentais, porque a carreira dele não é focada somente em música instrumental. O primeiro disco dele, que é o Rich Kotzen, né, que é instrumental. O segundo disco dele, que é o Fever Dream, ele já mostrou algo diferente, que era mais calcado no hard rock, né? Só que com algumas coisas influenciadas pelo blues, algumas coisas influenciadas pelo funk e coisas desse gênero, né? Ali ele estava começando a moldar o estilo dele, né? E detalhe que esse é o primeiro disco vocal dele, que ele mostrou que ele podia cantar, né? Mas dava para ver também que ali ele ainda se mostrava um pouco imaturo na parte vocal, né? Não só na parte vocal, mas também na parte guitarrística. Mas isso ele foi desenvolvendo conforme os anos, né? Só que o interessante é que o primeiro disco dele é instrumental, o segundo disco dele é com vocal, já o terceiro disco dele é instrumental, né? Que é o Electric Joy, que na verdade, na minha opinião, é o melhor disco instrumental dele. Depois, ele também lançou, ele tem alguns outros discos instrumentais, que na verdade, em 1995, ele lançou o disco Intergalactic Fusion Experience. Esse daí. Esse disco, ele já fez alguma coisa mais voltada para o Fusion. Vocês podem ver alguma influência de Alan Holdsworth, Scott Henderson e coisas mais experimentais, com algumas coisas de jazz. Depois ele lançou 2 discos instrumentais com Greg Howe. Ele lançou o primeiro disco com o Greg Howe, chamado Tilt, em 1995, e o segundo disco com o Greg Howe, de 1997, que chama Project. O Kotzen, ele tem a carreira dele toda, só de discos solos, deixa eu contar aqui, 26 discos. Ele tem 26 discos da carreira solo dele. Eu acabei me interessando mais pelo trabalho do Kotzen na década de 2000, 2002, 2003, mais ou menos. Lançou discos brilhantes, né, como Something to Say, What Is, e também Change. Slow, que é um disco mais voltado. O Slow, ele tem algumas coisas de música eletrônica, de pop eletrônico, mas é assim, com extremo bom gosto. Todos os trabalhos de vocais do Kotzen, vocês vão ver que ele é extremamente influenciado também por Steve Wonder, os artistas da Motown Records, que também lançou o Jackson's 5, Michael Jackson. O Kotzen, ele tem aquela coisa que ele é melhor cantor ou ele é melhor guitarrista? Porque ele é tão bom cantor quanto ele é guitarrista, né? Então não dá pra saber se ele é melhor cantor ou se ele é melhor guitarrista, porque ele é extremamente incrível em ambos, né? Bom, atualmente, tocando no Winery Dogs, que é um projeto que ele tem junto com o Billy Sheehan, do Mr. Big, que aliás, o Kotzen, ele entrou no Mr. Big e lançou o Get Over It com o Mr. Big. E em 2001, o Actual Size, né, que é o segundo disco do Mr. Big. 2 discos fantásticos, né, que é um pouquinho diferente do que o Mr. Big estava lançando, mas são 2 discos fantásticos. Além disso, ele também passou pelo Poison, que na verdade ele gravou o melhor disco do Poison, que é Native Tongue. Desse disco tem o hit, a música Stand, que eu lembro que na época de 1990 e pouco, nossa, tocava muito o clipe dessa música na MTV, quando a MTV surgiu no Brasil, e tinham vários programas na TV Gazeta, na TV Record, que passavam clipes, e direto eu via o clipe dessa música. Muito mais tarde eu vim ver que era o Rich Kotzen que estava tocando lá. Mas enfim, bom, de bandas que o Kotzen tocou além da carreira solo dele, né? Como eu estava falando, ele tocou no Poison, ele tocou no Mr. Big, ele também tocou na banda Vertu, que é com o baixista Stanley Clarke, que é mais voltado para o Fusion. Foi naquela época que ele lançou o disco Intergalactic Fusion Experience. Vou destacar agora quais são os melhores, porque eu acho que eu já falei demais. Meus preferidos do Rich Kotzen são
O meu preferido dele na verdade, é o Return of Motörhead's Family Reunion. Por que o Return of Motörhead's Family Reunion? Porque ele lançou esse disco, que é de 1994, que na verdade é o disco, acredito que seja o disco mais importante da carreira do Rich Kotzen. Porém, o meu preferido é a parte 2, que é o Return of Motörhead's Family Reunion. Porque ali ele mostrou muito mais maturidade nas composições, e também não só como guitarrista, mas também como cantor. Então, esse é o meu álbum preferido do Rich Kotzen, Motörhead's Family Reunion. Eu também destaco o disco dele de blues, que é o chamado Bipolar Blues, que é assim, extremamente bom gosto. Ele fez algumas releituras de clássicos do blues, como The Thrill Was Gone, do B.B. King, e de outros clássicos do blues. Eu destaco também o disco mais pop, que chama Slow, What Is. What Is eu também acho incrível esse disco. E ele teve também um projeto de soul black music, que ele lançou um disco chamado Wilson Hawk, que nesse disco ele se mostrou o lado mais cantor dele, né? Que ali ele chegou, acho que no limite da técnica vocal dele. Sim, é realmente impressionante, e eu aconselho a todos vocês. O último disco que ele lançou é o Sounding Earth, hein? Os dois discos do Winery Dogs, que o primeiro é do Winery Dogs e o segundo chama Hot Streak, tá? Então eu também aconselho a vocês checarem esses dois. E com certeza todas as videoaulas que ele tem, que é a primeira videoaula dele, que eu assisti muito na época, que chama Rock Shops. Uma japonesa que chama High Tech Rock Guitar, que também é muito boa, acho que até melhor do que a outra. E voltando um pouquinho para a técnica, o Kotzen, atualmente ele parou de tocar com paletas, ele está tocando só com os dedos, como Mark Knopfler e Jeff Beck, e todos os últimos trabalhos dele, ele está tocando somente com os dedos. Então, com isso, ele acabou abandonando a paleta e tocando de uma forma diferente, mas que não perdeu a qualidade em absolutamente nada. É isso, gente. Esse é o que eu podia falar um pouquinho do Rich Kotzen. Eu acho que eu falei um pouquinho demais, mas espero que vocês confiram o trabalho dele, que ele tem um trabalho incrível, né? Como eu falei, um dos meus guitarristas preferidos, uma das maiores influências para mim na guitarra, mais importantes guitarristas da atualidade, e eu aconselho a todos vocês aí checarem a carreira desse cara, que esse cara tem muito que mostrar para vocês. Como eu falei, né? Ele tem uma vasta discografia. Tanto que era difícil fazer um vídeo somente de 2, 3 minutos falando de um cara que lançou tanta coisa, né? E com tantas qualidades. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado ao Fábio Maca. Espero que vocês curtam esse vídeo. E muito obrigado e até mais.